Benedita, você acha importante a mobilização nas ruas pelo fora Bolsonaro, mas também a importância de derrotá-lo nas urnas em 2022? É lógico que não basta só falarmos fora Bolsonaro. Temos que escolher o lado certo e tirar o Bolsonaro e colocar também uma sustentação para o governo, para que não haja mais golpe nesse país. Um golpe que foi dado na Dilma Rousseff, que não pode acontecer. E nós sabemos que hoje é de extrema importância que estejamos no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, e escolhendo um presidente que possa ter compromisso com as nossas causas, com aquilo que o povo está sofrendo, que no tempo de Lula e de Dilma não passaram fome, não ficaram desempregados, tiveram casa, tiveram escola, tiveram universidade, e hoje nós estamos vendo famílias inteiras no meio da rua. Nós estamos dando bolsa, ao invés de darmos o Bolsa Família, que o governo deveria estar pagando, nós estamos fazendo vaquinha para dar bolsa de alimentos para aqueles que o governo não está sustentando nesse momento. Então, a voz que vem de lá é a voz que vem do morro, é a voz que vem da periferia, é que soa. E ela soa em dois momentos. Primeiro, fora Bolsonaro. E segundo, na urna, botando ele para fora. Seguimos aqui no 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, pegando mais depoimentos. Estamos aqui com Chico Alencar e gostaria de te perguntar, Chico, a luta contra o racismo é, sobretudo, uma luta contra o capitalismo? Exatamente. Até porque o racismo é estrutural e vem junto com a escravização do povo negro, que é uma escravização de origem econômica. Claro que há escravidão, escravização de inimigos de guerra na antiguidade, mas o racismo que discrimina em especial o povo negro, e é real no Brasil, ele vem dessa forma abominável da acumulação primitiva de capital que gerou dinheiro com marca de sangue para a Revolução Industrial e, obviamente, a colonização do Brasil com base no trabalho escravizado tem a ver com isso. Portanto, é preciso entender que não é apenas a cor da pele, embora esse elemento seja também de discriminação. Não é apenas a cultura e os modos e meios de ler o mundo dos povos da África. Não é também nem mesmo a condição subalterna social em que os negros entraram na sociedade brasileira. A raiz é a escravização como meio de acumulação primitiva de capital. Alô, pessoal, falando aqui com a deputada federal Jandira Fegali. Jandira, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, 4,7 mortos a mais pela polícia do estado do Rio de Janeiro foram mortos nos últimos 15 anos em relação às pessoas brancas. O que você acha sobre isso? Isso aí é estatística não só na violência policial, mas é assim também na violência doméstica contra a mulher, é assim na violência dos jovens da periferia, é assim também nos dados de emprego, também é assim nos dados salariais, com recorte de gênero, inclusive, em relação à mulher negra. Isso é a expressão mais aguda, mais absoluta do racismo que existe no Brasil e que muitos fazem maior esforço para negar, mas ele é real em todos os dados, em todas as dimensões da vida. Tem o recorte de raça, o recorte de gênero e tem o recorte de classe também. Por isso a importância dessas manifestações, mas não apenas dessas manifestações. É necessário que a gente tome medidas na política, nas leis e na cultura brasileira. Então eu diria que o Brasil, apesar de ter maioria de população negra, ainda é um país profundamente racista e preconceituoso. E o mais lamentável é que na macroestrutura brasileira, do governo brasileiro,
você ainda tem uma política que aprofunda isso, que piora o racismo estrutural, inclusive na Fundação Palmares, onde nós deveríamos ter ali a preservação do acervo, de emanar dali políticas culturais antirracistas, você tem um racista na presidência da Fundação Palmares. É triste ver isso, mas a luta é para que a gente possa enfrentar isso, fazer a denúncia e transformar tudo isso em política pública brasileira. Estamos aqui com Ciro Garcia, presidente estadual do PSTU. Ciro, ações criminosas de segurança de mercados como Carrefour chegaram a matar uma pessoa negra, causando indignação e comoção nacional. Como dar um basta esse racismo enraizado que existe na nossa sociedade? Bom, na verdade, os fatos que aconteceram no Carrefour lá em Porto Alegre, que mataram o Nego Beto, é apenas uma ponta do iceberg do que significa a política de segurança de vários mercados, de várias lojas, de vários shoppings, onde existe uma criminalização da pobreza e uma criminalização racial, uma criminalização em relação ao povo negro, né? A juventude negra. É moradora das favelas, moradora das periferias. E, na verdade, esse racismo que se expressa também na política de segurança, não só das redes privadas de comércio, mas principalmente na política de segurança do Estado, que é uma política de segurança racista, que criminaliza a pobreza e que promove um verdadeiro genocídio a juventude negra, envolvida ou não com tráfico, que mora nas favelas e nas periferias das nossas cidades. Para nós acabarmos com isso, nós temos que, primeiro, nós temos que deixar claro que racismo é crime e é inafiançável. Aqui no Brasil, existe uma lei que diz que o racismo é um crime inafiançável, mas ninguém é enquadrado em racismo. Todo mundo é enquadrado em injúria racial. Lugar de racista é na cadeia. E eu acho que uma das campanhas que nós temos que fazer é de que, de fato, racismo, os racistas sejam tipificados como eles são, racistas. Outra questão são as políticas públicas, né, no sentido de promover a igualdade. Mas além, é óbvio, de cobrar, né, das autoridades uma política de reparação também. Porque a sociedade brasileira, o capitalismo brasileiro foi construído nas costas de mais de 3 séculos de escravidão. E quando houve a abolição, os negros saíram com uma mão na frente e outra atrás. Existe uma dívida histórica do Estado brasileiro com o povo negro e isso tem que ser pago através de uma política de reparações. Estamos aqui pegando mais um depoimento aqui na marcha com a Cláudia Vitalino da UNegro. Eu gostaria de te perguntar, como devemos fazer para combater o racismo estrutural cotidianamente? Primeiro é o país reconhecer que ele é racista e entender que o racismo não é um problema nosso, dos pretos e das pretas, é um problema da sociedade brasileira, em consequência de uma abolição mal concluída. 1888, dia 14 de maio, nós amanhecemos sem ter ração para comer e sem ter senzala para morar. Fomos expulsos das senzalas para as favelas e deixamos de ser bons escravos para nos transformar em cidadãos indesejados. E o Brasil precisa entender que nós somos brasileiros e precisa entender que esses cidadãos que sempre foram tratados como cidadãos de segunda classe precisam sair da margem da sociedade para ser incluídos na sociedade. Tá? E porque, na verdade, várias mazelas que acontecem primeiramente, por 2 convenções internacionais que o Brasil assinou, da OIT, que é a 100, que fala trabalho igual, salário igual, e a Convenção 111, que fala do racismo no ambiente do trabalho. Nenhuma das duas o Brasil cumpre. Tá? Então, nós, pretos, ganhamos menores salários, mesmo com
com a mesma ou com uma melhor qualificação. Nós negros temos menores acessos ao sistema de saúde, mesmo sendo mais de 70% dos usuários do SUS. Então existe a violência do Estado, que ela é letal e que ela tem alvo. Que o alvo são pretos. E a maioria desses pretos são pretos que não têm ficha criminal. O Brasil precisa entender que o racismo que inteira nessa sociedade, ela precisa ser eliminada para que todos nós, pretos e não pretos, sejamos tratados como iguais. E não essa luta injusta que, além de ser de classe, ela é racial. E essa luta de classe e racial, ela tem como alvo principal, alvo único, pretas e pretos desse país que não nos querem, que nos trata, que nos maltrata. E outra coisa que é importante, como disse, governador ladrão que está preso lá por vários crimes. O útero da mulher preta não gera nem mocinho e nem bandido. Gera os filhos dessa pátria. E fico por aqui. Estamos aqui com Edson Santos. Edson, o Dia Nacional da Consciência Negra completa 50 anos. O que você acha que essa data representa para a luta antirracista? Representa a valorização do negro na construção do Brasil, né? Na construção da sociedade brasileira. Representa a insubordinação do negro à situação de exclusão e de opressão a que vem submetido por um país cuja estrutura é racista. Portanto, o 20 de novembro é a valorização do povo brasileiro, porque o negro é a maioria da população brasileira, compõe a maioria da população brasileira. E valorizar-se essa data é valorizar-se a essência do povo brasileiro. Boa tarde a todos. Estamos aqui, o canal Conjuntura Live, cobrindo o ato do Dia da Consciência Negra aqui em Madureira, no Viaduto Negrão de Lima. Vamos pegar aqui o depoimento, fazer uma pergunta aqui para Ivanildo Santos. Hoje, no Brasil e no mundo, você acha que o que cresce mais é o racismo ou a luta antirracista? Bom, primeiro, temos que observar que no caso do Brasil, a luta antirracista que cresce, que retoma, na verdade, nos anos 70, ela ganhou uma grande repercussão, mas nunca teve muita visibilidade. Isso é um dado importante. Passou a ter a visibilidade, agora maior ainda, depois do que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd. Aí os olhares dos outros setores voltou para esse movimento, que sempre batalhou muito e é um dos mais vitoriosos no Brasil. Você observar as agendas que nós construímos. O racismo hoje é mais explícito. O que é que eu digo o seguinte? Nos anos 70, nosso grande esforço era falar da democracia racial brasileira, né? Era denunciar a democracia racial brasileira. Hoje, os racistas dizem que são racistas. Você viu agora que teve um vereador na Câmara... Encontraram apoio, encontraram força. Um vereador na Câmara que diz que os táxis e os aplicativos não podem, se quiser, não pode levar nem negro nem gay. Isso antes não era. Quando a gente dizia que era falsa democracia, disseram que no racismo não existia. Hoje está mais claro para todo mundo que já existe. Então isso redobra a luta. E o que é que eu acho importante num momento como esse? Que outros setores, que não são do movimento negro, incorporam essa luta como uma luta essencial para a democracia brasileira, para a liberdade e a defesa do Estado laico. Estou aqui com a companheira Deise. Deise, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, é uma figura abjeta e inimiga do movimento negro. Como está a luta pelo Fora Camargo?
Hoje, Niterói, de manhã, ele foi convidado para ser homenageado por um vereador do PTC e fizemos um ato pela manhã, muito bacana, deixamos lá as faixas, fora Sérgio Camargo, capitão do mato. Ele quer apagar anos de história do movimento negro contra o racismo. Ele é um negacionista da ciência, da história. É isso. É algo muito sério. E estavam lá querendo construir uma associação pela consciência brasileira. Isso é ressuscitar que ele não acabou, mas na realidade é reforçar o mentiroso mito da democracia racial. O Brasil não é igualitário, o Brasil é desigual, o Brasil é racista, machista e LGBTfóbico. Entendeu? Então, é isso. Como já dizia Solano Trindade, grande poeta afro-brasileiro, negros senhores na América, a serviço do capital, não são meus irmãos. Sérgio Camargo não é irmão de luta. Sérgio Camargo tem que ser posto para fora, junto com Bolsonaro, já. Estamos aqui com Célio Gari. Célio, gostaria de te perguntar aqui em nome do Conjuntura Live. Você acha que é possível derrotar o racismo estrutural existente hoje no Brasil e no mundo? Com certeza. Primeiro que o racismo é falta de inteligência, né? Então, eu penso da seguinte forma, que as pessoas têm que começar a entender que o ser humano é ser humano. Você não pode taxar o ser humano pela sua cor, mas sim ver o ser humano como seu próprio espelho. Eu acho que no Brasil ainda existe um racismo bem externado, ainda mais pelo esse crescimento do governo federal que está aí, que todavia tenta prejudicar os menos favorecidos, que são os negros e negras, né? Os mais pobres. A gente vê todavia aí eles atacando o direito do povo negro, atacando os índios, os quilombolas, nos tratando como arroba. Mas o racismo estrutural, ele pode ser exterminado com políticas públicas, tendo, de fato, dentro das escolas públicas, aulas sobre a questão do negro, da negra, da escravidão, porque, na verdade, a gente está vivendo hoje ainda a escravidão. E o Brasil tem uma dívida muito grande com nós, negros e negras. Continuando aqui a cobertura do Conjuntura Live, nesse dia de protesto, estamos aqui com Maristela Faria, do Quilombo Raça e Classe, e gostaria de te perguntar, o que fazer para que todos os dias seja o dia de luta contra o racismo e não apenas em dias como o de hoje, do dia 20 de novembro, que é um dia simbólico, né, em comemoração à luta contra o racismo? Eu acho que passa principalmente o fundamento da discussão, do debate do que é o racismo, né, do que o mito da democracia racial fez no nosso país, na consciência da população negra principalmente, né, que alienou os negros da sua consciência de raça. E só quando a gente adquire a nossa consciência de raça é que a gente compreende quão perverso é o racismo, quão perverso é a ideologia racista nessa sociedade. Porque a sociedade é profundamente racista no Brasil, infelizmente. Por isso que a nossa luta é todo dia. Porque é todo dia que a gente sofre violência, é todo dia que morre um negro na periferia, nas favelas desse país, desse estado, dessa cidade. É todo dia que você vê pessoas passando fome pelas ruas da cidade. É todo dia que você vê as limitações
da população negra em ter acessos, né, a políticas públicas. As políticas públicas não contemplam a maioria da população, que é a maioria negra, pobre, periférica, favelada, que depende essencialmente dos serviços públicos. Eu quero dizer isso para todos. Basta de morte da nossa juventude, do nosso povo negro.